Muito bem, esse painel tratará do tema a criação de superórgãos reguladores no mercado financeiro de capitais brasileiro. Estamos prontos e faz sentido adotarmos esse modelo de Twin Peaks. Então, dessa forma, eu convido ao palco para moderar este painel o Dr. Henrique Filizola, partner do Stock Forbes Advogados, o Dr. João Acioli, diretor da CVM, Dr. Francisco Costa e Silva, sócio do Bocater, Dr. Flávio Maia, sócio do PCPC, e a doutora Paula Magalhães, sócia de Companhias Abertas, Mercado de Capitais M&A, do Demarest Advogados. Doutor Henrique, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, agradecer aí a presença. Acho que esse é o 11º encontro que a gente faz. E acho que, sem dúvida, um dos mais bem-sucedidos, né, Nair? Acho que o interesse foi muito legal das companhias abertas. E a gente fica muito grato aí. Acho que são temas muito legais, né? A gente também tem a oportunidade de rever pessoas que a gente não vê faz algum tempo, colegas aí de trabalho, amigos até. Então, é muito legal o encontro presencial. A gente vem discutindo desde o começo, desde a primeira fala do João Pedro, sobre mudanças, né? Acho que a gente vê a evolução do mercado de capitais no Brasil. A gente estava até brincando, acho que não sei quem que acho que foi a Fernanda que mencionou no primeiro painel, que a gente tem 24 anos de novo mercado já. Então, imagina, né? 24 anos de novo mercado é bastante tempo. Eu ainda sou um pouco mais para trás, né? Eu tinha, quando eu comecei a praticar o direito no mercado de capitais, ainda tinha a 13, né? Não tinha nem a 400. Então, a gente vai falar um pouquinho de histórico aqui, né? O Dr. Francisco vai trazer um pouco disso para a gente aqui, relacionado ao nosso tema. Mas, enfim, o fato é que a gente está vendo os painéis falando de evolução, né? Então, teve o primeiro numa evolução de um novo mercado que vai se moldando. Depois, a gente teve o painel de Disclosures ESG, que é uma coisa também que muito recente, né? O Alexei até comentou que está todo mundo aprendendo, né? Então, não tem ninguém que é PhD no assunto. Então, a gente vai aprendendo, é uma evolução. E a gente teve agora o painel que o Lang moderou, falando sobre questões também que a gente vem enfrentando, embora antigas, né? Acho que fraude é uma coisa que acontece já há muito tempo, mas como lidar com isso também tem mudado ao longo do tempo. O que a gente vai discutir nesse painel, que é um painel que fala mais de tendências, né? Olhando para frente? Vai discutir uma coisa que a gente ainda não sabe se e quando vai acontecer, mas se acontecer, vai ser uma mudança estrutural enorme no mercado, né? A gente teve aí, acho que no meio do ano, notícias na mídia de que, né, o Marcos Pinto, né, que é secretário aí das mudanças, né, do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, falando de mudar o sistema que hoje a gente tem, que é um sistema que a gente chama de fragmentado, né, onde você tem órgãos reguladores olhando para entidades, né, companhias que são relacionadas àquele setor, àquele mercado. Então, você tem o Banco Central, instituições financeiras, né, mercado financeiro, você tem SUSEP para seguros, você tem Previc para previdência complementar e você tem a CVM para o mercado de capitais, né? É um sistema que tem suas vantagens, suas desvantagens, mas o fato é que a ideia, né, do governo é mover para um sistema em que eu tenha um sistema, um modelo que não é mais fragmentado, é um modelo integrado, né, de integração, né? É um modelo em que você não mais regula por entidade ou setor ou atividade do regulado ou de quem está sendo tutelado, mas sim você divide por tipo de supervisão que você faz. Então, você tem a supervisão prudencial, que seria aquela em que você faz toda a parte de regulação, analisa, verifica e tenta colocar, né, para o mercado e fazer com que ele funcione, né, de antemão, para que tudo funcione bem. E você tem a supervisão de conduta, que é aquela que depois vai verificar se aquilo que foi criado pela supervisão
prudencial está efetivamente sendo implementado, isso você tem que punir alguém. Isso ficaria com o Banco Central, nessa supervisão mais prudencial, e com a CVM, nessa supervisão mais de conduta. Né? Esse é um modelo, e aí, por conta disso, você teriam 2 grandes órgãos, né, super órgãos reguladores, você não teria mais nem Previc, nem SUSEP, e tudo estaria dentro desse ambiente, com esses 2 órgãos regulando e fiscalizando. E aí você tem, por isso, o que eles chamam de Twin Peaks. Né? E aí esse nome aí é importado, porque em várias jurisdições fora do Brasil é assim que funciona. Né? A OCDE, inclusive, divulgou que 80% dos integrantes, né, dos membros da OCDE, hoje adotam um modelo de Twin Peaks. Né? E a discussão aqui no painel vai ser um pouco essa. Será que esse é um modelo que serve para nós aqui, nessa linha do que a gente já falou, tudo que é importado não necessariamente é bom e serve para a gente? Né? Faz sentido? É o momento adequado? Né? Temos recursos financeiros e temos recursos de pessoas para implementar isso? Né? Então, é um pouco isso que a gente vai tentar debater aqui e discutir. Espero que a gente possa, aí, até o final do painel, responder essas perguntas. Lembrando que vocês também da plateia, por favor, façam perguntas. Tem, acho que, o QR Code para fazer pelo app, ou também, no final, vocês podem levantar a mão e fazer presencialmente. Bom, é isso. Vou começar aqui com o João. Obrigado, João, pela tua presença. Entender um pouquinho qual que é a tua visão. Né? O que você acha desse modelo? Lembrando que ele já é adotado em algumas outras jurisdições importantes, como Reino Unido, Austrália, né? Alguns outros países na Europa. Zimbábue. É verdade. Holanda, Países Baixos, né? Fala um pouquinho do que você acha. Você acha que funciona aqui com as nossas restrições orçamentárias? Fala um pouquinho do teu pensamento sobre isso. Obrigado. Obrigado, Henrique. Bom, primeiro eu agradeço a Abrasca pelo gentil convite. Parabéns pelo evento que tem sido até agora. Eu também faço o mesmo disclaimer que o presidente João Pedro fez. Minhas opiniões são não necessariamente representam a visão da CVM. Normalmente eu lembro disso quando eu falo, eu esqueço de fazer isso no começo, eu lembro no meio, quando eu falo alguma coisa que claramente não é, né, a opinião. Eu falo, opa, disclaimer, mas agora, por acaso, eu lembrei antes. Nesse caso do Twin Peaks, eu tenho sempre recentemente me atido muito a uma questão assim de estabelecer as bases do que a gente está discutindo para a discussão fazer sentido. Eu acho que um grande paralelo que certamente este público conhece é quando você vai fazer um contrato e você tem discussões e aquelas discussões custam muito dinheiro. Um jeito muito importante de você economizar dinheiro é ter uma cláusula de definições. Então, você não quer ter alguém dizendo assim, não, mas você fez o vencimento antecipado. Não foi vencimento antecipado. Vamos definir o que é vencimento antecipado para que a discussão possa fazer sentido. E, com isso, eu quero dizer qual o modelo Twin Peaks. Né? Assim, ser favorável ao modelo Twin Peaks é difícil, porque quando você vai comparar a quantidade de países que estão cada vez mais adotando o modelo Twin Peaks, é porque o conceito também vai se alargando. Então, se você for chamar de Twin Peaks aquele modelo adotado pelo Reino Unido, por exemplo, você vai ver que não são todos os países, não é a maioria. Mas você tem, quando você alarga o conceito para falar, separar dentro da entidade ou entidades que fazem uma regulação do mercado financeiro de capitais, lato sensu, separar desses dois pilares, esses dois picos ou montanhas, e aí você começa a encampar mais jurisdições que têm experimentado isso. E eu acho que certamente tem ganhos a se trazer, não do modelo, vou dizer, mas assim dessa abordagem Twin Peaker, vamos dizer assim, de uma regulação que você pode adotar, pegar assim quais os problemas que essa abordagem visa resolver. Quando a gente fala de regulação,
a primeira pergunta deveria ser: estamos tentando resolver qual o problema? E, quando isso surge no mundo, havia um problema muito recente que se queria combater, que era a visão de que, na crise sistêmica, na grande crise de 2008, ali, isso foi um grande fator de identificar que havia um conflito de interesse na própria atividade de regulação relativa a esse pilar de prudência, né, prudencial no sentido de assegurar a solvência, né, das instituições. Essa preocupação prevalecia sobre preocupações de conduta, no sentido de o atendimento ao interesse individual dos clientes. Que, em inglês, quando você for ver, é consumer, mas aqui a gente não pode falar que é consumidor, porque tem risco de dá problema. Trair a lei de 11 de setembro, lá, o CDC. E aí, então, os clientes ficam desatendidos frente a uma preocupação que suplanta a preocupação de conduta. Então, acho que, para a gente ter uma discussão meaningful aqui, e aí, um outro esclarecimento importante aqui: eu não estou me referindo aqui a um modelo específico que esteja em discussão, porque não conheço a forma que isso se pretende ser implementado, mas certamente eu vejo virtudes que deveriam ser aproveitadas em qualquer modelo que venha dali, ou mesmo que fosse uma adaptação ao modelo que temos hoje aqui, ou ao modelo que a gente tem hoje. Não, a gente não tem um modelo, a gente tem uma realidade. Quando a gente modela uma realidade, a gente sempre simplifica muito, e a discussão fica etérea, porque vai ter um regulador de prudência. Quando você vai também testar os conceitos na prática, tem normas que você vai ver na regulação de cada órgão, não é muito claro se aquilo é conduta ou prudência, porque tem fronteiras tênues, às vezes. Por quê? Porque a própria ideia de uma regulação prudencial, ela já vem de algo que se pode dizer uma impossibilidade prática, né, dadas as características do mercado num certo momento, de que apenas as normas de conduta sejam suficientes para assegurar a solvabilidade do sistema. O que eu quero dizer com isso? Que, por causa das imperfeições, daquelas dificuldades que a regulação visa a mitigar no âmbito do que se chama de conduta, né, a relação dos participantes do mercado com os clientes, né, os investidores, lato sensu, se houvesse uma perfeição de informação, conhecimento perfeito, custos de transação baixos, custos de fiscalização baixos, você não precisaria sequer ter uma regulação prudencial. Se você olha para o mundo antes de haver a figura dos bancos centrais, havia sistemas bancários. Os sistemas bancários tinham uma fiscalização, por assim dizer, que, embora não fosse uma entidade estatal, os próprios bancos, via concorrência, limitavam a alavancagem uns dos outros. Então, se você tem um banco que está muito alavancado, você começa era uma basileia na base da concorrência. Você está muito alavancado, começa a ter a reserva fracionária, que é o que o regulador prudencial quer assegurar no âmbito bancário, num sistema não de regulação centralizado, era feito pelos próprios bancos. Você começa a comprar o título emitido pelo outro para, via relações de mercado, aquilo ter um equilíbrio. Como isso às vezes não dá certo, começou a surgir essa relação, enfim, a história até do surgimento dos bancos centrais, que aí também tem uma questão de banco ficar credor de governo, e começa essa relação de grandes instituições financeiras com os governos lá atrás também, está na origem disso. Então, você tem uma regulação que substitui essa dinâmica de mercado,
de concorrência, de fiscalização, porque o próprio micro, vamos dizer assim, as relações de cada cliente com os participantes do mercado não é suficiente para garantir a solvabilidade do sistema. Então, você tem riscos de quebra em cadeia e você começa a surgir essa regulação prudencial. Ou seja, e quando você olha para a norma de conduta, seja transparente no que você está negociando, ofereça produtos assim, de tal maneira, o grau de informação que você tem que expor. Isso, então, você tem esse conflito interno ali dessas próprias... você tem essa própria, às vezes, dificuldade de distinção entre onde termina um e começa o outro. Mas eu acho que a separação ela é saudável. Agora, o que eu acho que é um ponto que seria positivo em qualquer modelo que venha a se adotar de Twin Peaks, caso venha, mas se não vier também, que seja aproveitado, é uma interação maior do que decorreria. O que eu gosto dessa ideia? O que eu vejo de positivo nessa perspectiva? Tem uma interação de agentes reguladores que têm uma expertise financeira, uma expertise de prudência, outra expertise com seguros, com expertise jurídica e mais voltada ao tipo de regulação que a gente vê no mercado de capitais. Você olha para a história assim, do surgimento das CVMs no mundo, a SEC, surge num contexto em que o estudo de economia no campo do direito estava em baixa. Você tinha grandes juristas, economistas lá, o juiz Oliver Wendell Holmes, não sei o quê. E isso aí, naquele momento, surge uma regulação de mercado de capitais divorciada da economia. Você não tem aspectos de concorrência que são quase ignorados. Então, assim, ter interação de expertise, de seguro, a noção de que é um seguro, a noção de alocação de risco, a noção de alocação de decisão intertemporal, acho que a tecnologia econômica vir para o mercado de capitais, a tecnologia mais jurídica, que as normas, se você observasse a qualidade jurídica no mercado de capitais, é uma qualidade maior em termos de escrita mesmo, né? Mais bem escrito, exatamente. Então, acho que seria saudável ter essa noção. A regulação da CVM, ao meu ver, tem muitas questões econômicas que estão ali implícitas e porque não são consideradas, né? Eu acho que o Twin Peaks deveria ter um third peak aí, que seria o vetor concorrência. A concorrência é um fenômeno que está ausente, tanto no prudencial, porque a preocupação com a solvência ela fica maior do que a preocupação com a concorrência. Então, você vê um Brasil que tem uma regulação financeira boa, nunca teve uma preocupação tão grande com a concorrência. E o fator concorrência também é ausente na regulação do mercado de capitais como um todo. Concorrência em vários sentidos, né? O quanto que a concorrência dentro de uma mesma firma estimula as práticas melhores para até a sustentabilidade do negócio. Enfim, eu acho que vou parar para a gente começar a poder passar para os debates, mas eu acho que assim, ter esses valores, esses pontos positivos de um modelo pode ser bem aproveitado para melhorar o sistema que a gente tem aí, em qualquer forma que ele venha a ser implementado. Então, vou... Não, obrigado, João. E, aliás, até eu não falei no começo, mas é uma conversa aqui. Então, vocês querem comentar um pouco a fala do João? Senão, eu já passo para você, doutor Francisco. Tá bom, então eu vou continuar. Doutor Francisco, obrigado de novo aqui, trazer aí todo o histórico aí e contar um pouco para a gente como é que era o mundo antes, sem ser... Como é que era o mundo sem CVM? Como é que era? Como é que funcionava antes? A gente tinha, então, um modelo... Desculpe, vou repetir. Eu gosto de ficção científica. E um dos filmes que eu apreciei muito, quando foram lançados, De Volta para o Futuro 1, 2, 3. Eu não resisti em pensar que o Twin Peaks é de volta para o passado 1. Porque até 1900 e até a questão da CVM, quem era o único pique aqui era o Banco Central. Está aqui o Flávio, que não me deixa mentir.
E o que a gente via na ocasião, primeiro, era uma outra economia, completamente diferente, era um outro momento econômico nacional e internacional, quer dizer, o paralelo aqui é quase que folclórico. Mas o peso da regulação bancária, da supervisão bancária e do exercício da tarefa de ser o principal formulador da política monetária, de ter o compromisso com a inflação, simplesmente fazia com que o mercado de capitais fosse um apêndice de muito menor importância. Isso se aconteceria agora? Eu acho que não, porque o mercado de capitais hoje já tem um papel na economia muito mais relevante do que tinha naquela ocasião. Me lembro que a primeira emissão de debêntures que foi feita com correção monetária, eu lembro que nós estávamos numa economia inflacionária. Não é essa economia que os jovens nem sabem muitas vezes o que é inflação, né? A compra do mês é uma coisa que era daquela época, porque a gente recebia o salário no começo do mês, correndo, porque a remarcação era diária, de manhã e de noite. Então, os preços subiam, você estava de comprar, porque se esperasse para comprar no final, comprar aos pouquinhos, você comprava uma fração daquilo que você poderia ter comprado se tivesse sido esperto e ter ido lá encher 2, 3 carrinhos de supermercado no começo do mês. Mas, naquela época, então, a economia é outra. Eu não estou querendo fazer esse paralelo. Mas, quando eu olho no Brasil essa reunião de novo da questão da supervisão e da regulação, vale dizer, do fomento, né, do estímulo, porque regulação está muito ligada ao estímulo, então, aos estímulos. Você regula, você induz, você, junto com a tributação, você tende a fazer com que os setores se desenvolvam mais, sejam mais importantes. Eu tenho dúvidas sobre essa reunião, sobre esse ponto, analisando sobre esse ponto de vista, né? É evidente que nós não temos um projeto sobre o qual podemos fazer uma análise crítica mais concreta, mas tem alguns indicadores aqui que me preocupam sobremodo, né? De fato, o nosso sistema regulatório hoje ele está pautado, ancorado numa estratificação de órgãos que estão muito paralisados, olhando o mercado, que não é mais o mercado com a dinâmica que hoje tem o mercado de capitais, o mercado financeiro. A gente sabe que, sob qualquer ângulo que se veja, hoje, fintechs e colocações aqui no Brasil de ativos no exterior, sem registro aqui, né? Todo tipo de tentativa de vender, né, para os investidores alguma coisa sem nenhuma cautela prudencial, sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum tipo de formulação de registro e até mesmo de identificação dos responsáveis. Muitas vezes, hoje, nós temos que tomar um cuidado danado. A gente vê aqui pelas fraudes que nós estamos sendo atacados diariamente no celular, em qualquer lugar. Então, isso é uma verdade. E eu acho que o regulador não está preparado para isso. Isso também é uma realidade. Agora, será virando de ponta cabeça tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós temos, onde nós chegamos, e começar de novo, né, é produtivo? Será que nós esgotamos todas as possibilidades de dar um pouco mais de funcionalidade e eficácia ao nosso modelo atual? Né? Aqui eu posso ter algumas referências. Por exemplo, até pedi para o meu pessoal fazer uma pesquisa, dizer assim, um agente do mercado, ele precisa se registrar onde? Olha, Sociedades Corretoras de Valores Imobiliários, Banco Central e CVM, depositários centrais, Banco Central e CVM, liquidantes, Banco Central e CVM, custodiantes, contrapartes centrais, registradores. Quer dizer, será que não haveria uma forma de nós termos um entendimento melhor entre os reguladores para ganhar escala, eficiência e simplificar toda essa burocracia cuja observação? Eu peguei um exemplo.
Mas as redundâncias são evidentes, tá certo? E nós não pegamos, e eu acho que o João mencionou isso agora, né? Que a gente poderia aproveitar melhor a experiência desses reguladores para dar mais eficiência ao sistema como um todo, desde que as vaidades sejam colocadas de lado. Porque aí tem as vaidades institucionais, né? Eu me recordo, eu não posso falar muito isso, não, porque eu fui presidente da CVM, diretor da CVM, e tenho um representante do Banco Central aqui. Mas o Banco Central sempre foi visto, o Banco Central sempre viu a CVM por cima. Sempre. Sempre, mas sempre. Me recordo que quando houve uma discussão, se vocês pegarem a 6385, que é a lei do mercado de capitais, propriamente dita, e verificar lá as competências originárias da CVM, e estavam lá ações, debêntures convertidos em ações, opções referenciadas em ações, futuro referenciado em ação, e olhe lá, e a gente chegava e falava, mas vem cá, e as opções? A BMF tinha uma dupla jurisdição, dupla supervisão. A do Banco Central, que eram as opções relacionadas a futuros de um modo geral, contratos futuros, futuro de índice, não. Como o índice é referenciado em ação, era da CVM. Então, a CVM tinha competência para futuro de índice, tudo aquilo que tivesse ação como lastro ou referência, era da CVM. Agora, todos os contratos futuros, os outros contratos da café, soja, tudo isso era Banco Central. Evidentemente que era uma supervisão frouxa, né? Isso não poderia dar certo. E, em algum momento, isso foi transferido para a CVM. Então, eu tenho muito receio, de novo, de uma concentração. Eu acho que nós, talvez, não gerássemos tanta turbulência, tanta confusão, tanta insegurança jurídica, porque uma reforma dessas não vai ser vapt-vupt, não vai ser da noite para o dia, não. Isso vai demorar muito tempo. E eu não estou me referindo aqui ao faseamento. Não, vamos fazer primeiro com a SUSEP, que a SUSEP está mais vulnerável. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em relação a se buscar, dentro dessa estrutura regulatória, a se melhorar a eficiência, colocando os órgãos para trabalhar juntos e ponto. Eu não creio e não acho que esta reforma deva ter como mote, sequer de segundo ou terceiro grau, para beneficiar funcionários da CVM, que também eu não tenho dúvida de que os empregados da CVM adorariam se virar empregados desse órgão regulador. Por quê? Porque, no conjunto, comparativamente com os empregados do Banco Central, eles têm um tratamento, não sei se isso mudou, tá certo? Mas eu acho que não mudou, tá? Eles têm um tratamento prejudicial, ou diferenciado para pior. Tá? Isso é muito ruim. Posso pegar um parênteses? Não só não mudou, quando começaram essas discussões na mídia sobre esses órgãos, os sindicatos dos empregados do Banco Central já eram contra, já começaram na mídia a fazer. Então, é isso. Exato. Então, vejam bem. Exato. É verdade, isso é lamentável. Eu tenho muito receio de que, de repente, isso vire uma postulação corporativa, que eu acho que não deve ser isso. Isso é uma discussão que é para o bem do mercado, para o bem da economia e para o bem do país. Agora, não me preocupa só isso. Eu vou contar o caso rapidamente aqui, muito rapidamente, desculpe. Não, fica à vontade. Eu fui a Portugal numa reunião da IOSCO, que estava se realizando em Lisboa. A minha sócia, Maria Isabel Bocato, o Manhãs, o Eterno Manhãs, que é o homem internacional da CVM, e mais uma pessoa, e nós fomos lá, porque nós estávamos querendo entrar no comitê executivo da IOSCO, ou seja, aquela política entre comissões de valores. E o modelo de regulação português, a CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, teve por modelo a CVM brasileira. Os recursos para financiar a CVM teve modelo a taxa de fiscalização do mercado de capital brasileiro. E a própria regulação do mercado, né, da lei lá de mercado de capital, também estava inspirada no modelo brasileiro. E fomos lá, e fomos recebidos no aeroporto por 2 carros BMW Série 6, daqueles gigantes, banco de couro. Entramos, os 2 carros da CVM era uma Kombi velha
e um carro que vocês nem sabem que existiu, que era uma Ipanema, que era uma caminhonete da Chevrolet, aquela bem bagaço, com aquela uso exclusivo em serviço, sem ar-condicionado, porque a burocracia brasileira entendia que ar-condicionado no Rio de Janeiro era luxo, então não podia ter ar-condicionado, até que depois eu consegui o ar-condicionado, porque como a gente guardava as nossas fitas de computador num outro local, e a justificativa para lá, para quem controlava isso, era que as fitas não podiam sair da rua 7 de setembro para esse outro local, que era no centro do Rio, porque poderiam se deteriorar com o calor. Pode. Então, a CBM passou a poder ter carro com ar-condicionado. Mas riam, porque isso era surreal, não é isso? Mas nos receberam muito bem. Sentamos, fomos conversar lá com os diretores, com o presidente da CMVM, contando a experiência, contamos a nossa. Aí eu fiz uma perguntinha para eles. Cara, qual é o funding? Não, copiamos muito a estrutura de vocês, tem o funding, os participantes do mercado pagam umas taxas e tal. E eu falei, sim, mas o seu orçamento, como é que é definido? Não, nós fazemos uma projeção do que nós vamos arrecadar e damos um espaço de segurança e usamos, se eu não me engano, ele falou 70% ou 65% daquilo que é a nossa expectativa de arrecadação, e assim definimos os nossos gastos. E eu fiz uma outra pergunta. E este orçamento, ele é submetido, ele entra no orçamento federal e é submetido à Assembleia, ao Congresso, aqui, que deu Congresso lá, é a Assembleia? Sim, claro, nós estamos no orçamento da República. E, porventura, o governo federal, o Ministério das Finanças, ele segura o seu orçamento de despesa para gerar um superávit fiscal para ajudar a financiar o déficit público? Eu juro que eu perguntei isso. Não, claro que não. Isso seria um estelionato com o contribuinte. E como é no Brasil? Não, eu queria tratar de um outro assunto, eu tive que desviar. Aí eu me pergunto, o que é que mudaria isso com o Twin Peaks, com o órgão potencial? Isso garantiria que esse órgão não seria vítima da voracidade fiscal do governo por conta do descontrole das contas públicas? Não, não. A CVM, quem já foi lá, sabe que tem uma escada de incêndio lateralmente, que não tinha. Aquela escada de incêndio, e o prédio da CVM, para quem não sabe, quem nunca foi lá, até o 24º andar, se não me falha a memória, a laje é meia garagem, e só do 24º para cima é que a laje é inteira, tá? Que é até a área ocupada pela CVM. Ou seja, aquele prédio armazenava 200 carros, 200 tanques de gasolina, e não tinha uma escada de incêndio decente. Se tivesse um problema ali, morria todo mundo. E tinha um projeto que estava engavetado lá. Veja, o pessoal de Brasília, no contingenciamento de orçamento, era totalmente, isso não pode, porque não tem dinheiro, não pode porque tem dinheiro. E a CVM sempre foi muito superavitária. Ela arrecada a taxa de fiscalização, e se ela só arrecadasse a taxa de fiscalização, ela teria um orçamento decente. Orçamento decente, por quê? Eu não sei, eu não vou à CVM há muitos anos, tá? E a última reforma que foi feita na CVM, eu consegui uma escada de incêndio, porque eu ameacei ir para os jornais, ameaçar, disse, vou responsabilizar se tiver um incêndio aqui, vou colocar isso por escrito, e aí me liberaram e foi construída a escada de incêndio. Mas fizemos uma reforma também lá, e eu saí de lá em 2000, e essa reforma deve ter sido em 1998, ou seja, nós estamos falando em 25, uns 28 anos. Da última vez que eu estive na CVM, eu fiquei deprimido. As persianas tronchas, sabe aquela persiana que desbagaça? Toda? É um lugar muito maltratado. E eu me pergunto, você ter condições financeiras adequadas para poder estar estruturado, né, para poder fazer um concurso público, para poder completar nos seus quadros aqueles talentos, aquelas especialidades que você não tem, né? Isso tudo,
hoje não é dado à CVM. Eu tenho pena dos presidentes da CVM, que tem que ficar lá esgrimando para discutir verbas muito pequenas. É uma coisa muito dura. Eu não acredito. E quando se coloca a questão do Twin Peaks, coloca... como é que é? Liberdade orçamentária e Twin Peaks. Eu disse, eu acredito que venha um Twin Peaks, mas duvido que venha a liberdade orçamentária. Duvido. Mas duvido. Eu acho que não é assim. Por quê? Porque o governo, e quando eu estou falando governo, não estou falando do governo atual, estou falando todos os governos, eles têm voracidade tributária, não vão abrir mão e não gostam de cortar custo. Essa é a nossa tradição, todo mundo sabe disso. Então, são duas preocupações. Eu tenho inúmeras outras, tá certo? Inúmeras outras. Mas, como eu estou vendo que meu tempo aqui já estourou, tá? Eu queria deixar depois para os nossos debates. Obrigado. Vou só dar uma tranquilidade que os carros da CVM hoje são zero. Zero carro. Né? Não tem carro. Não tem carro. Mas, até pegando o gancho, eu vou passar para o Flávio, que acho que tem o direito de se defender, inclusive, né? De resposta. Mas assim, uma das coisas que me fazem refletir um pouco e que talvez eu tivesse... O Flávio é meu contemporâneo de faculdade, né? Era um ano mais novo, né? Era da... Dois. Tem razão. Então, a gente se conhece há muitos anos. Mas um dos pontos era que, na minha visão, e talvez equivocada, você trazer um sistema que talvez reforçasse, né, desse mais força para um ou dois órgãos reguladores, traria com isso um reforço financeiro também para esses órgãos. Então, assim, talvez faça mais sentido o que você acabou de falar. Vai continuar no mesmo modus operandi, mas, assim, esse é um argumento que é usado para se buscar um sistema desse pelo próprio governo quando coloca isso no... Mas isso é blefe do governo, de qualquer governo. Qualquer governo que venha usar isso, eu vou dizer, não acredito. Se o doutor Marcos Pinto, que é a pessoa que eu acho caríssima, vier, porque autonomia, não acredito. Ele pode até querer, né? Porque não o é histórico ele, né? demonstra exatamente o contrário. Eu vou acreditar por quê? Que vai, daqui para frente vai ser tudo diferente? Então, vou botar esse sistema regulatório de ponta cabeça e vocês vão ter lá na frente. Muda primeiro. Bota uma lei complementar segurando isso, que aí a gente começa a acreditar. Né? Obrigado, Flávio. Então, passo para você a palavra aí para se defender. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Brasca, na pessoa do seu presidente, Pablo Cesário, e particularmente a doutora presidente da Comissão Jurídica da Brasca, Nair Saldanha. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria fazer um disclaimer. O que eu vou falar aqui não reflete necessariamente a minha idade, porque normalmente o que é esperado, advogado já é conservador, advogado com mais idade é mais conservador ainda. Então, prima facie, eu seria contra o Twin Peaks. Nada de novidade, né? Mas não é assim. Por isso que eu faço esse disclaimer, embora a idade tenha suas vantagens, como diz o Costa e Silva. Eu já fui advogado da CVM durante 2 anos, procurador do Banco Central durante muitos mais anos, conselheiro do Conselhinho por 5 anos, então eu conheço a cultura dessas organizações e tenho essa experiência que o Costa falou, de saber como funcionam as coisas no Brasil, como funcionam os governantes com relação à dotação pessoal, de recursos materiais. Mas eu queria fazer brevemente aqui uma passagem dos 3 tipos de regulação no exterior. Vou pegar o Reino Unido como modelo e depois vou trazer aqui para a realidade brasileira. Primeiramente, havia esse modelo fragmentário. Cada tipo de instituição tinha o seu próprio regulador, como é hoje aqui. Qual a desvantagem desse modelo? A desvantagem é que há áreas que não são atingidas pelos 2 reguladores. Por exemplo, agora no cafezinho, o Costa estava me contando, na época dele, de presidente da CVM, quanto à questão do boi gordo. Teve aquela fraude do boi gordo, aí chamaram a CVM não, isso não é valor mobiliário.
Isso é do Banco Central. O Banco Central disse, não, o Banco Central não é um ativo financeiro, isso daí e tal. Aí depois descobriram que era um órgão do Ministério do quê? Da Indústria e Comércio, né? Que era de tômbolas. Era... Ministério da Justiça, Departamento de Rifas, Tômbolas e Sorteios. Pois é. Então veja só. Arremato, o caso, arremato, o caso. Arremata. Arremato. E aí eu falei com o interlocutor, que era uma grande autoridade da República, era ministro, né? Mas qual é o seu interesse específico nessa? Porque uma tia minha comprou boi gordo, botou todas as poupanças dela. Subsequentemente, depois de algum tempo, a regulação mudou. Veio para a CVM, são os contratos de investimento coletivo. Então, graças a esse episódio, a CVM adquiriu a competência sobre os contratos de investimento coletivo, né? Tivemos um problema depois, a parte hotel. A parte hotel. Bom, não, eu peguei isso como exemplo do vácuo regulatório em que vários agentes do mercado aproveitam para atuar. Mais recentemente, em 2021, eu fui a uma palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surgiu a questão do criptoativos. Ele disse, não, criptoativos, 2021, isso é com a CVM. No mesmo ano, eu fui a uma palestra com o Marcelo Barbosa. Aí eu perguntava, criptoativos? Não, criptoativos é do Banco Central, porque não passa do teste de Howey. Como se o teste de Howey, que foi criado em 1946, fosse apropriado ainda hoje para a questão de criptoativos, que é um bicho novo, que não existia nem em sonho em 1946, a não ser na mente dos juristas norte-americanos, por causa do sistema de precedente da Common Law, acham que tudo já foi previsto no passado, não é? Que o criptoativo já tinha sido imaginado em 1946. Mas voltando, então, essa é uma falha do sistema fragmentado. E tem mais. No Reino Unido, também coincidentemente com o Brasil, houve uma tendência à concentração. O Reino Unido, hoje, tem 5 grandes bancos que dominam, tem 80%, 70% do mercado. E foram concentrados também. Por causa dessa concentração, havia isso que o Costa Silva falou agora. A mesma instituição tinha que se reportar a vários reguladores. Não é? Atuava como aqui, o conglomerado tinha seguradoras, tinha entidades de previdência privada, tinha distribuidoras, corretoras. Então, era melhor, no Reino Unido, se imaginou fazer o superregulador, um único, que foi o FSA, Financial Standard Authority. FSA. Standard Authority. Então, houve uma só. Qual foi o problema? Qual foi a crítica com uma só que recebeu no Reino Unido? O regulador, muitas vezes, privilegiava um setor, digamos, de conduta em detrimento do prudencial. Um caso concreto, houve um banco na Inglaterra que quebrou, e a crítica é que o Banco da Inglaterra só se preocupava com o aspecto de conduta, só se preocupava em punir, esqueceu-se de ver a viabilidade financeira da instituição. Então, é uma crítica... Aliás, aqui no Brasil é o contrário. A crítica que se faz ao Banco Central durante muitos anos é que se preocupa mais com a parte prudencial, mais com a parte de segurança do sistema, risco do sistema, do que com a conduta. Não pune em detrimento de ser vendido para um conglomerado maior, para que haja uma segurança sistêmica maior. Essa é a grande crítica, é uma das críticas que se fazem ao Banco Central. Muito bem. Então, na Inglaterra, se viu que havia esse choque entre a parte prudencial e a parte de conduta, de fiscalização. Então, lá se fez um teórico lá, Taylor, dos anos 90, disse, vamos cindir em 2 órgãos, um de prudencial e outro de conduta. E esse modelo foi replicado, aliás, já tinha sido, o primeiro, aliás, foi na Austrália. O imaginador inglês, o Taylor, mas o primeiro país a adotar foi a Austrália. Depois, o Reino Unido, como já disse aqui, o Costa, Países Baixos,
que a gente aprendeu que o Países Baixos não é sinônimo de Holanda, o País Baixo é maior do que a Holanda, mas, enfim. Então, essa postura, essa ideia do Twin Peaks surgiu lá, só que há críticas no Reino Unido também ao sistema de Twin Peaks. Se diz lá que a parte prudencial dá prevalência aos bancos, ao setor financeiro, em detrimento do mercado de capitais. Ora, isso num país onde o mercado de capitais é forte, é importante. A forciore, como se dizia, no Brasil, onde o mercado de capitais não está no mesmo nível de equilíbrio do Reino Unido. Então, há essa crítica à concentração e também há a crítica de que não resolveu alguns problemas de fraude lá. Também, então, diz muito bem o nosso amigo Jairo Sadi, o Twin Peaks não é uma panaceia, não vai resolver problema. Agora, quais seriam as vantagens? A gente não pode ser maniqueísta, dizer, não vale nada, é lixo, joga fora. Não. Nós, advogados, sabemos que a distinção, de um lado, entre o órgão que faz a norma não deve ser o mesmo que julga aquela norma. Não é? Isso nós aprendemos desde Montesquieu na separação dos poderes. Ora, então é interessante esse Twin Peaks, porque quem faz a norma não é quem vai julgar, é outro órgão. Então pode ser que ele tenha um equilíbrio maior, porque o que a gente nota? Nós que militamos no direito administrativo, eu tenho militado atualmente muito em processo administrativo sancionador no Banco Central. O que a gente nota? É que há uma interpretação única da administração. A administração não tem noção que, uma vez emitida a norma, ela é de domínio público. Todos podem ter interpretação, não há uma interpretação única, não há uma interpretação do elaborador da norma, não é? Autêntica, não existe isso, interpretação autêntica, né? De sorte que o modelo Twin Peaks teria essa vantagem. Então, teria essa vantagem, mas, voltando aqui no Brasil, como disse o Costa e Silva, nós já tivemos um sistema único. Em 1964, o Banco Central era a única autoridade para tudo. Aí não teria problema de boi gordo, criptoativo, tudo ia para o Banco Central. Mas depois houve, 2 anos depois, em 1966, foi instituída a SUSEP. Então, a parte de seguro saiu do Banco Central, foi para a SUSEP. E, em 1976, a CVM foi criada, então, a parte de mercado de capitais foi para a CVM. Em 2009, foi criada a Previc. Então, a Previdência Privada saiu do Banco Central. Agora, o Costa tem razão quando ele diz que o Banco Central nunca deixou de ser aquela postura que abrangeria também o mercado de capitais. Tanto que, em 1982, havia um departamento de mercado de capitais no Banco Central, 85, só em 1990 é que acabou a diretoria de mercado de capitais do Banco Central, foi substituída por uma diretoria de normas, que abrangeria dois departamentos. Então, havia essa postura de que aquilo, o grande regulador, supervisor do mercado financeiro, lato sensu, seria o Banco Central. Quer dizer, é uma questão cultural, como diz o Costa, né? De sorte que eu acho que esse caminho, essas ideias do Twin Peaks são boas de você separar. E o Banco Central, espertamente, fez o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que eu tirei do site do Banco Central sobre essa questão. O que fez o Banco Central? Ele adotou o Twin Peaks. Olha só, vou ler aqui para vocês. Buscando aprimorar sua forma de atuação e alinhar suas atividades com as melhores práticas internacionais, o BCB adotou, em 2013, um novo modelo de supervisão que se caracteriza, 2 pontos, pela segregação de equipes especializadas em supervisão prudencial, foco na solvência, liquidez e entendimento do modelo de negócio e viabilidade de cada entidade do universo fiscalizável, e em supervisão de conduta, foco no cumprimento amplo de normas, alinhada ao modelo internacionalmente denominado Twin Peaks, que tem como objetivo resguardar a autonomia de ambas as áreas e propiciar uma atuação efetiva de supervisão. Então, teoricamente, o Banco Central tem
o Chinese Wall, que a gente fala tanto no mercado, mas também tem o seu Chinese Wall, e também adotou um departamento de concorrência, que é uma crítica que se fazia ao Banco Central, que só se preocupava também com a segurança do sistema, e o CAD dizia, mas o Banco Central, você é inerte com relação à concorrência, essa atribuição é minha. Aí houve uma discussão... Discussões de competência. De competência grande, não é? Mas aí o Banco Central fez esse departamento de concorrência dentro dessa ótica da conduta. Então, eu perguntei até ao João antes daqui, e a CVM não tem ainda. Então, eu acho que, como reflexão desse modelo, talvez seja o caso de as várias entidades hoje, como CVM, SUSEP e Previc, adotarem um modelo semelhante, né, de visão prudencial e de conduta, para, pelo menos, melhorar. Porque a adoção total do Twin Peaks aqui no Brasil, eu acho que, pelo histórico, de que, na verdade, nós tivemos a evolução da especialização e foi melhorando, pela nossa experiência, foi melhorando ao longo do tempo, isso seria um retrocesso, isso é de volta para o futuro 2, né? Volta para o passado. Né? Pela experiência sociológica do Brasil, o Brasil é diferente da Inglaterra. Né? Então, acho que não se aplica assim. Aliás, o próprio Taylor, autor da teoria, disse, isso não é aplicável a todos os lugares. E, como disse o João muito bem, não é um modelo único, Twin Peaks. Cada país adota um sistema, ainda adota lá o sistema de emprestador de último recurso na Inglaterra. Até eles dizem que lá não é Twin Peaks, é Triple Peaks. São 3, porque tem o Banco Central, a autoridade, o Banco da Inglaterra ainda tem esse poder. Então, é complexo. Cada país tem suas peculiaridades, né? E o nosso seria, a meu ver, isso. A minha sugestão, então, seria que, por hora, não se, eu acho que haveria um risco muito grande, né, de se adotar. E eu queria fazer um embargo de declaração com relação ao que disse o Henrique, que ele disse que a parte prudencial ficaria com o Banco Central, a parte de conduta com a CVM. Isso aqui, eu vi isso aqui também, mas isso é um nonsense completo. Né? Por quê? Não faz sentido a CVM abranger a fiscalização do Banco Central, toda a parte de fiscalização. Que, na verdade, seria uma entidade A, seria prudencial, entidade B, fiscalização. Não seria a CVM a adotar isso daí, né? Isso aqui seria uma loucura, né? A meu ver. Então, são essas reflexões que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Flávio. Não, é isso, né? Acho que talvez as conclusões aqui sejam menos o modelo, se é um modelo fragmentado, e mais o que a gente consegue fazer com o modelo que a gente tem para que ele seja melhorado com base naquilo que a gente tem de positivo no modelo do Twin Peaks, né? E até passando para você, Paula, fala um pouquinho até com toda a tua experiência que você tem aí com as companhias abertas e tudo. Como é que você vê isso? Você acha qual seria o impacto disso para as companhias? Você acha que as companhias veriam um regulador único, ou um regulador mais prudencial e outro mais de conduta com bons olhos? Ou também para as companhias você acha que isso ia causar uma certa confusão, até pelo histórico que a gente tem e pelas características das companhias que a gente tem também aqui? Não sei. Enfim, se você quiser falar um pouquinho sobre tudo que a gente falou aqui e arrematar com a tua experiência. Bom, primeiro agradecer aqui a todos até esse horário. Vamos pegar um belo trânsito na Faria Lima, né? Mas, enfim, agradeço bastante, agradeço ao Filizola, Brasca, Flávio, doutor Francisco. Eu acho que é o seguinte, sem dúvida, para as companhias abertas é um impacto, claro, exceto quando a companhia aberta é um banco, né, porque daí ele já está muito mais envolvido com esse tipo de regulamentação. Para as companhias abertas, é claro que é um sistema muito diferente. E, tentando passar para uma visão um pouco mais simplista aqui, um pouco mais mundana, a gente quer sair de um sistema que você tem alguns reguladores setorizados, e cada um desses setores, dentro deles mesmo, com a parte de condutas e a parte prudencial, para partir para exatamente uma coisa oposta, né? 2 grandes reguladores, concentrando todas essas funções de alguma forma e separando no que é prudencial e no que é conduta, né? Reunindo tudo dentro do mesmo saco, dentro do mesmo balaio. E essa mudança é uma mudança muito drástica.
E aí, lendo bastante a respeito e procurando precedente, né, primeiro a Austrália, eu nem sabia que a Austrália tinha sido o primeiro, acho que no jargão já é Ano Novo na Austrália. Então, eu fui primeiro pela Austrália, descobri que teria sido o primeiro, depois Países Baixos, UK, depois, enfim, uma disseminação um pouco maior. Uns estudos que Hong Kong fez, que são bem interessantes. Fui parar nos relatórios do FMI. Eles falaram que, por exemplo, na Holanda, funcionou muito bem, e esses relatórios do FMI muito focados na parte prudencial, e enfocando muito na parte prudencial, focando muito nos bancos centrais. E, no caso da Holanda, assim, um relatório que chama Technical Notes, lá de Netherlands, muito focado na parte prudencial, e com 2 relatórios distintos, um de 2011 e outro de 2024, e no de 2011 relatando muito essa parte da crise, né, da crise de 2008, e que o Twin Peaks é uma grande resposta para as crises. E lá tem um relatório bastante técnico, e, de fato, foi bom. Mas se parte para outros relatórios, e você parte também para um outro relatório específico, que chama Global Financial Stability Report, e ele não faz essa diferenciação. Ele relata ali todos os países que foram adotando o Twin Peaks, ou que saíram, fizeram meio que um vai e volta e acabaram lá, mas que não necessariamente isso produz o resultado que se pretende. E talvez, como todo mundo aqui já falou, e eu estou tentando apenas não ser um pouco repetitiva, talvez essa não seja a solução dos nossos problemas. E eu não sou contra o Twin Peaks, não. Até o doutor Francisco perguntou se eu era a favor ou se eu era contra. Eu ainda não sei, eu já oscilei muito. Eu já fui para um lado, já fui para o outro, e eu acho que é muito perto do que o João falou, é muito mais de realidades e tentar aproximar o que faz sentido e o que não faz sentido. E, de fato, existe uma preocupação mundial com a parte prudencial, até muito mais do que a parte de condutas, né? E para as companhias abertas existe muito a preocupação, óbvio, prudencial, mas é muito focado ali na parte de supervisão de condutas também. A CVM vai ter um papel muito grande ali prudencial, principalmente em fundos. Talvez nas companhias abertas existe muito essa mistura, né, do prudencial e da parte de condutas. Mas, enfim, esse relatório, o Global Financial Stability Report, ele traz muito assim, atenção aos novos riscos de fintech e cybersecurity, continuar na vigilância do perímetro da supervisão prudencial e novas ferramentas macroprudenciais para endereçar vulnerabilidades que estejam fora do sistema financeiro. Isso leva a gente para o seguinte ponto, que sai um pouquinho, amplia além do mundo das companhias abertas, né? Porque o que a companhia aberta, investir na companhia aberta é um produto. Assim como serviços financeiros também têm os seus produtos, assim como a parte de previdência, assim como a parte securitária. E, no final do dia, reunir tudo isso em um só pode ser bom, mas também você vai ter ali as segregações de departamentos especializados. Então, faz sentido dar essa reviravolta inteira, sendo que, dentro do próprio órgão, certamente teríamos aí as divisões, e depois ter um outro órgão para fazer a parte de conduta. Não sei se faz muito sentido. E aí você vai um pouquinho mais para a parte de qual o modelo que seria ideal para a gente de hoje em diante, olhando um pouco para frente. O Flávio falou um ponto que talvez seja o grande ponto que o Twin Peaks ajudaria, né, na parte de digitalização, tokenização, porque esses produtos que estão se misturando, e eles têm como objetivo a poupança popular, o que a gente investe, o que as empresas investem, etc., a parte de ativos digitais, tokenização, digitalização, isso vai ser um grande ponto. Já é porque tem essa bola dividida, aí veio a lei, veio o decreto regulamentando, dizendo que ativo digital é do Banco Central, mas, se for valor mobiliário, é para a CVM. E isso vai ser complicado, né? E isso tende a ser um mercado que vai se complicar cada vez mais, vai se tornar mais complexo. Eu acho que o Twin Peaks talvez resolveria melhor isso, né? No final do dia, são produtos que ficarão cada vez mais interligados e a dinâmica será maior. As coisas vão ter mais rapidez, talvez um órgão centralizando tudo nessa parte
prudencial agilize, mas no final do dia, esse super órgão não vai ter que se dividir também internamente? Então, assim, será que virar tudo de cabeça para baixo faz sentido? Eu ainda não sei porque, assim, eu também não sei no detalhe o que o Ministério da Fazenda quer propor com isso. Mas ainda que queira, será que a gente tem tempo hábil para isso também? Enfim, eu acho que isso, trazendo para o mundo das companhias abertas, é complicado de entender. Mas, trazendo para um ponto macro, é mais complicado ainda, porque reúne tudo numa coisa só e talvez a gente não esteja preparado para isso. Eu até pegando esse ponto, eu vou falar, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, eu pedi para a gente fazer meio que um debate, até falando para você, João, se você vê isso que o Banco Central fez acontecendo na CVM, de você tentar internamente separar, se você acha que isso tem um sentido, tem um caminho lá, mas até para fazer um pouco um contraponto aqui, eu acho que até para as companhias abertas, porque se você tem aquele regulador especializado num determinado tipo de atividade, tende a você ter menos esses conflitos. Eu entendo isso como positivo. Eu acho que numa situação em que, como a gente já teve no passado, em crises, a gente tem... São 2 pontos, né? Esse, então, você tem lá, que ele tem que escolher o sistema, ou tem que escolher o consumidor, ele vai escolher o sistema. E o consumidor vai dançar. É isso que vai acontecer. Para que não tenha para um bem maior, vamos dizer assim. Né? Porque é isso, para um bem maior, para o sistema sobreviver. Né? Então, você corta os dedos, deixa ali a mão. E o outro ponto que eu acho que é positivo seria se, de novo, a gente conseguisse ter verba, se a gente conseguisse ter eficiência nos processos, né? Porque hoje você tem muita ineficiência nos processos, como a gente falou aqui, um não fala com o outro, né? Você tem que registrar. Mas talvez o Twin Peaks nem resolva. Então, mas talvez sim, né? Assim, meu ponto é, se a gente fizesse de uma forma, né, vamos dizer assim, mais ortodoxa, correta, ou talvez algumas dessas idiosincrasias a gente conseguisse resolver. E aí, para a companhia aberta, no final das contas, ela teria uma melhor o melhor resultado no sentido, quando ela vai ter um problema lá que ela tem que ir para o órgão que está verificando a conduta dos administradores dela, ela vai ser melhor atendida, porque quem está ali está melhor preparado para julgar aquela conduta, entendeu? Então, assim, meu ponto é um pouco esse, né, o contraponto aqui do que a gente está falando. Não sei se é bem um contraponto, mas sim, acho que tem sim grandes vantagens que talvez a gente até possa adotar no modelo fragmentado que a gente tem. Mas a gente vai adotar se a gente continuar mantendo esse modelo fragmentado? Será que não preciso de algum tipo de chacoalhão maior para mudar alguma coisa? Então, é um pouco isso que eu deixo para todo mundo aqui falar. Não sei se você quer começar, João, falando um pouquinho lá. Posso comentar, assim, por alto, as primeiras vezes que houve essa discussão, ainda em outros momentos de país, quando isso era aventado, né, sem ter uma proposta, mas era algo que já se discutia antes. Uma das coisas que eu cheguei a cogitar, eu falei assim, mas como é que vai ser? Vai trazer todo mundo para um mesmo prédio, ou vai ter uma porta dentro da CVM, que vai ser a porta da SUSEP, vai estar todo mundo lá dentro, vai ter a porta do pessoal que fazia a conduta no Banco Central, vai ter a porta que é da CVM. Dentro da porta da CVM você tem as portas que já tem hoje. Então, assim, como fazer isso, né? Eu acho que, dentro disso que o Henrique falou, essa interação maior é saudável. Que eu vejo, a CVM tem, acho que, lições muito importantes para trazer para os outros reguladores, na forma em que as discussões são feitas. As normas são feitas com muito debate real, ouve-se muito, né? Isso não é assim em outros campos, né? Mas eu acho que ter essas interações dentro de um órgão, né? E aí não estou nem falando da conversa entre o prudencial e o conduta, mas dentro da conduta, das formas diversas, né? Isso é saudável para criar normas que conversem mais entre si. Você tem exemplos aí hoje que você tem de disclosure, de rebates e tudo mais. Isso aí você tem, mas não é assim no setor financeiro. Então, você tem os agentes que vendem e tem que fazer o disclosure. Pô, mas o produto bancário não tem o mesmo. Quando você olha a questão se você olhar assim do ponto de vista, por que não ser uma coisa mais um regulador que tenha mais atribuições das subdivisões do mercado,
não faz muito sentido, é muito arbitrário que seja quais são os valores mobiliários sujeitos ao regime da CVM, quais são os valores mobiliários não sujeitos ao regime da CVM. Né? Porque a gente se habituou a falar valor mobiliário como ser ou não, mas, na verdade, se ele ler, não é ser valor mobiliário ou não. É ser um valor mobiliário sujeito ao regime da 6385. Quando você lê lá o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, diz não estão sujeitos à lei os, né, o quê? Os seguintes valores mobiliários. Quando você, a lei americana é exempted securities. Você não vai dizer que algo que é igualzinho a um valor mobiliário, mas que na ponta tem um banco. Ah, não, valor mobiliário por quê? É um valor que imobiliário não é. Né? Só que ele não está sujeito àquele regime. Aí você vai para um outro regime. Então, tem essas diferenças assim que eu acho que no dia a dia de um órgão, de uma entidade regulada, fica uma coisa meio assim, casuística. Ah, isso aqui está com quem agora? Né? Então, tem muita lógica de você uniformizar isso e trazer, mas eu acho que como você disse, aproveitar esses ganhos que podem vir dessa interação. O Flávio trouxe o exemplo em que o Banco Central já faz isso. Né? Agora, eu concordo totalmente. Isso, embora na CVM não haja uma separação, esse Chinese Wall seria mais um Australian Wall, né? No caso, o British Wall, sei lá. Você tem, eu vejo uma tendência sempre forte a privilegiar o que se estaria dentro do sistema. Porque, não, mas tem um investidor aqui. Então, que investidor? Eu quero saber se a punição foi adequada. Pô, mas investidor ali? Não, investidor. Nesse caso específico, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Eu queria fazer duas observações. A primeira é dizer que eu concordo que, nos momentos de crise, o interesse é o interesse público, é o interesse do sistema. Mas o problema não está na crise, o problema está no dia a dia. O problema é que o investidor, de um modo geral, e o correntista do banco, que aplica com o banco, ele é maltratado no dia a dia. Tá certo? Então, na crise é evidente, eu acho que todo mundo concorda, ninguém vai derrubar o sistema, colocar o sistema em risco, mas eu acho que tem que ter uma atenção, sim, para a questão de conduta e do tratamento ao investidor. Não é só conduta, é conduta e proteção ao investidor e proteção ao correntista. Que agora a gente vê, PIX, como é que é? Qual é o critério de fraudes? Se fez tudo para se proteger das fraudes, acho que tem questões aí muito relevantes. Agora, um outro ponto que eu queria colocar é que, quando a gente está falando em PIX, em Twin Peaks, está se falando aqui em Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Eu acho que Previc é um bicho diferente disso que tudo que está aí. A Previc é um bicho completamente diferente. E eu digo por que diferente? Porque eu me recordo que, em problemas de crise monetária, isso ninguém me disse. Eu participei dessa discussão. Havia um presidente do Banco Central que disse, não, nós temos que todas as reservas técnicas, toda a liquidez dos fundos de pensão, principalmente das estatais, tem que ser aplicada no Banco Central. E a gente sabe que a aplicação das reservas técnicas, a aplicação desses ativos, tem um papel na economia. Ou seja, você precisa fazer a supervisão, fiscalização dos fundos, principalmente estimular os participantes a terem mecanismos efetivos para fiscalizar, porque o dinheiro é deles. Porque, se der um problema de insuficiência lá por conta de investimentos mal feitos, ele vai ser obrigado a colocar o dele lá para suprir essas deficiências. Então, eu acho que a Previc estar nesse meio não devia estar. Temerário. Não tem nada a ver, porque a Previc é um instrumento da economia, de você formar poupança para fazer investimento. Vai investir só olhando para a segurança, para a liquidez? Bota tudo em título público. Tá certo? Mas é isso. Essa acumulação toda não pode ter esse destino. Você tem que permitir que se financie ativos, por exemplo, que entre no mercado de capitais
comprando títulos, participando de fundos, né, que vão gerar economia privada também. Entende? Então, são as duas observações que eu quero fazer, que eu acho que a Previc não devia estar, fundo de pensão, é um bicho diferente, é um outro tipo de relação com o seu consumidor, com o participante, né, talvez muito mais no sentido de você ter um processo educacional e verificar a Previc, estimular mecanismos mais eficientes de gestão desses fundos, principalmente dos fundos de empresas estatais, que muitas vezes servem para a utilização ilícita desses fundos, muitas vezes para ineficiente, empreendimentos que não têm retorno, empreendimentos furados e tudo, para atender outros objetivos que não aqueles que é gerar uma poupança privada que vai sustentar o cara na aposentadoria. A gente vê os Correios, por exemplo. Né? Então, é isso, gente. Flávio, alguma palavra final aí? Essa última reflexão do Costa me levou a outra reflexão. Talvez seja bom a Previc ir para o Banco Central. Por quê? A Previc, os fundos das estatais são usados para fins políticos. Os governos, não esse governo, hoje todos os governos entendem que os fundos de pensão das estatais são recursos para ele usar, fazer política, não é? E isso aqui, indo para o Banco Central, que tem independência em relação ao governo, talvez fosse boa. Eu tive essa ideia agora. Mas vai tudo para título público. Não vai fazer investimento privado, aí eu já não concordo. Não, mas aí tem que ser junto com a CVM. Não, eu acho que é um mecanismo diferente, que tem que ser objeto de cuidados diferentes e de uma gestão pública específica. Não pode deixar solto, mas não, você não pode botar isso no mesmo balaio de uma SUSEP ou de uma CVM. Não é a mesma coisa. Não, mas isso aqui foi uma reflexão agora. A gente deixa para discutir isso depois. O último ponto que eu gostaria de fazer é que é o seguinte: digamos, ad terrorem, que amanhã houvesse uma medida provisória instituindo Twin Peaks no Brasil. É claro que não podia ser medida provisória, porque isso teria que ser uma PEC, porque Banco Central está a nível constitucional. Mas o que aconteceria? O Banco Central disse: não há problema algum, eu já tenho isso aqui internamente, a minha parte prudencial vai abranger mercado de capitais e tal, vem todo mundo da CVM para cá, da SUSEP e tal, e a parte do outro lado do Chinese Wall, já temos aqui a parte de condutas, que, a meu ver, do ponto de vista sociológico brasileiro, eu acho que haveria essa captura, como eu disse. E o Costa Silva também viu isso, sentiu isso na carne, que essa postura do Banco Central de ainda ter uma ambição a regular tudo, né? Essa é uma impressão pela cultura da organização, né? Eu tenho receio. Eu aqui estou preocupado com o mercado de capitais. Eu não tenho mandato específico para defender o mercado de capitais, mas me preocupo primordialmente com o mercado de capitais, ao contrário do que pensa o Costa, que eu só penso em bancos. E só fazendo um gancho com essa parte desses estudos da FMI, que são bem interessantes, a grande diferenciação que eles fazem, que eles falam que é uma tendência, eles nem falam do Twin Peaks, eles falam muito das estruturas em que sempre prudencial e sempre muito voltado para Banco Central, e falam que assim algumas jurisdições muito em linha com os Estados Unidos, China, a parte prudencial, você tem o Banco Central e você tem um comitê especial que é justamente para os momentos de crise e ele é a parte do Banco Central. E isso tem, sim, sido uma tendência de algumas jurisdições, mas não a diferenciação do Twin Peaks, e muito focado sempre, muito a parte prudencial, muito a parte do Banco Central, que traz justamente o ponto que o Flávio falou. Talvez a gente consiga dar aqui uma relevância para a parte financeira e algumas áreas podem ficar abandonadas, e aí a parte de mercado de capitais talvez seja a mais preocupante. Isso aí. Acabou o tempo. Agradecer a todos. Só fazer um reforço aqui. Acho que o João Pedro, né, hoje de manhã, na fala dele, falou vai ter um evento que a Abrasc e a CVM estão fazendo em conjunto. É um evento técnico, vai acontecer no dia 28 de novembro. É aberto ao público, óbvio que são vagas limitadas, mas só reforçando quem quiser participar, por favor, acho que via CVM conseguiria, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado por terem ficado até agora.